Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano, o único Deus Todo-Poderoso, Yahweh, seja com todos vós, em nome da Sua palavra viva, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua. Irmãos, estamos aqui hoje para trazer mais uma meditação na palavra do Altíssimo, para nos edificar, nos fortalecer no caminho e a gente superar toda e qualquer circunstância, porque no Messias, em Yahushua, somos mais do que vencedores. Aleluia. Irmãos, na série anterior, nós falamos um pouco da metamorfose, né? Quando nós caminhávamos nas trevas, no mundo, e quando a gente passa a viver o Evangelho, o Messias, né? A palavra do Altíssimo, que a gente volta à raiz, ocorre essa metamorfose, né? Ou seja, de dentro para fora, nós mudamos por completo. E durante o caminho, nós somos provados, nós, enfim, somos lapidados. Em cima disso, gostaria de trazer uma linha de pensamento complementar para que assim a gente possa caminhar, né, em retidão, em justiça, em verdade e, de fato, caminharmos lado a lado com o nosso Mestre, com o nosso Messias, e assim nos apresentarmos irrepreensíveis diante dele, né, no dia do juízo. Aleluia, assim seja, Pai. Então, antes de dar início no capítulo que eu quero trazer aqui para a nossa meditação, vamos ler aqui 2 versículos que vai ser basicamente em cima disso, né, introdução. Em cima dessa introdução que a gente vai estar meditando. Mateus 4, no livro de Mateus, capítulo 4, no primeiro evangelho, né? Do verso 16 e 17. Após a tentação, né, do tentador ao Messias no deserto, o Messias tinha jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome, e aí o tentador veio. Após a tentação, então, o Messias ele vai seguir o seu ministério, né? Levar a salvação. Como a gente já tem tido algumas oportunidades de falar em alguns livros, em alguns vídeos, né? A gente sabe que não houve nenhum homem santo, nenhum ser humano que cumpriu com a lei do Criador, somente Yahushua, o Messias, né? A própria palavra que veio, que se fez carne para nos salvar. E então, assim, antes do Messias, o ser humano ele acabava pendendo mais a inclinação do seu íntimo. Como a gente já teve a oportunidade de meditar no livro de Gênesis, capítulo 8, no verso 21, que o pai fala com Noé, que a natureza humana, o íntimo, né, é completamente inclinado para o mal. Então, com a antiga aliança inteira, no Velho Testamento todo, quando a gente medita, a gente vê que o ser humano ele pendia, né, a essa inclinação. Sempre transgredia a lei. E o Messias, ele vem nos trazer salvação, né, irmãos? Porque através do Messias, hoje, nós recebemos o Espírito do Pai, que desceu sobre o Messias. E por a gente crer no Messias, porque ele cumpriu toda a lei, ele foi perfeito,
santo, e ele derramou o seu sangue santo para nos salvar. Então nós somos salvos por essa graça, essa misericórdia, né, esse favor imerecido, porque a gente não merece, por causa da nossa rebeldia, a dura cerviz, né, do humano, a ingratidão, e o Messias vem, né, para nos salvar. E em nome do Messias, para quem crê no Messias, recebe desse Espírito. E esse Espírito Santo que nos conduz no caminho, que coloca dentro de nós essa vontade de buscar o Altíssimo, de andar segundo a sua palavra. Então, olha o que diz aqui no verso 16 e 17 do capítulo 4 de Mateus. O povo que jazia nas trevas, né, estava debruçado, deitado nas trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, o Filho do Todo-Poderoso, Yahushua, passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos. Então essa é a primícia do Evangelho. Pregar o arrependimento. Por quê? Porque todos nós, seres humanos, temos o nosso íntimo inclinado para o mal. Já nascemos, desde o nosso nascimento, com o íntimo inclinado para o mal. Né? Neste mundo caído, fruto do pecado. Foi por causa do pecado que a morte, o ciclo de morte, essa maldição, entrou na humanidade. E nós já nascemos com esse íntimo inclinado para o mal, por causa do pecado. Ok? Cientes disso, então a gente precisa entender o que precisamos fazer para andarmos em comunhão com a palavra do Altíssimo, do Pai, a qual nós desobedecemos no jardim, né, no plano perfeito. Então a gente precisa, irmãos, entender que a nossa missão aqui é retomarmos a raiz, é voltarmos à raiz, é voltar a ouvir e obedecer somente a palavra do Altíssimo, a palavra do nosso Criador e do nosso Pai Todo-Poderoso, e não dar ouvidos à serpente. Ok? Então, para que isso venha a ser uma realidade, nós precisamos nos arrepender. A gente precisa ter consciência, ok? Dos nossos erros, ok? Parar de terceirizar. Estava conversando com a irmã ontem no telefone, me veio à memória esse entendimento que o Pai nos concedeu faz um tempo, a gente no caminho, buscando comunhão com a palavra, conhecimento, né, da palavra, e ele ouve as orações dos justos, e ele nos concede entendimento. E o Pai me deu esse entendimento, que é um entendimento espiritual, apesar de ser simples, porque o Evangelho é simples, só que as pessoas não têm essa percepção. As obras da carne cega o entendimento, né? Cega o espiritual. Ok? Essa é a verdade. E a gente não consegue compreender isso. E do que se trata? Se trata da solução da cura. Da cura de toda e qualquer circunstância. De todo e qualquer problema. Qual é a cura? A cura, irmãos, é a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados,
que nós somos falhos, que nós somos pecadores, entende? E esse entendimento, quando ele me veio, ele veio da seguinte maneira. Eu sempre observei à minha volta, inclusive comigo mesmo, quando estava no mundo, que a gente fica buscando, né, respostas para as coisas que acontecem de errado conosco, seja em qual área for, seja em uma área financeira, profissional, sentimental, emocional, psicológica, patológica, seja o que for. A gente fica buscando respostas e a resposta sempre esteve dentro de nós, né? Que é esse nosso íntimo inclinado para o mal. Isso é muito profundo e a gente tendo esse entendimento, irmãos, a gente resolve todos os nossos problemas, porque está relacionado à palavra do nosso Pai. Entende? Na série de vídeos que a gente gravou aqui, os últimos que a gente gravou, Metamorfoseando, a gente falou dessa metamorfose, como eu já citei aqui, e a gente viu que após a queda, Adão e Eva, eles se esconderam do Altíssimo, e quando o Altíssimo vendo todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, não adianta ficar se justificando, ficar retardando as coisas, porque ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Aí ele faz a pergunta a Adão, Adão acusa a mulher, depois ele pergunta a mulher acusa a serpente, e nenhum dos dois assumiu, né, o seu erro, que foi que desobedeceram, que transgrediram a palavra do jardim, a palavra do Eterno. Então, a cura de todas as coisas, irmãos, é a gente assumir a responsabilidade. É a gente reconhecer os nossos erros e pedir perdão pelos nossos pecados. E isso é tão profundo que a gente vai meditar aqui agora no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Aqui Moisés está no 5º livro, né, da Torá, da lei do Criador. Moisés ele tinha sido levantado pelo Altíssimo para libertar o povo do cativeiro do Egito. Então, o povo de Israel, ele tinha se multiplicado no Egito e ele tinha se desviado do caminho do Altíssimo, do Eterno, e tinha, então, se misturado com a cultura pagã dos egípcios da época, né? E isso acarretou em muitas maldições. E uma das maldições foi o cativeiro, né, babilônico, a escravidão. A escravidão, o cativeiro no caso do Egito. A escravidão. E o povo sofria muito. E aí o que é que acontece? O povo se voltou ao Altíssimo. O povo lembrou do Altíssimo, do Eterno, do Criador Yahweh, e começaram a clamar. E é daí que o pai então levanta Moisés para libertar. Ele ouve a oração do povo dele, então ele levanta Moisés para libertar o povo. Moisés, aí tem todos aqueles prodígios, aqueles milagres, né, que o povo de Israel testemunha. Moisés então guiado pelo Altíssimo, separa o povo, leva para o deserto. Então o povo, o pai separa o seu povo para então dar a sua lei, para que o povo voltasse à raiz, voltasse ao caminho, né? E que assim ele pudesse abençoar o seu povo sem a contaminação das coisas do mundo. E aí, nesse capítulo 30, no qual a gente vai meditar, Moisés, ele já ministrou a Torá, ele já falou da importância, ele já tinha pregado a Torá para o povo. E nesse capítulo aqui ele falou então das bênçãos que o povo receberiam se fosse um povo obediente ao Eterno, né?
e das maldições que sofreriam caso desobedecessem. Então vamos meditar aqui no capítulo 30, que fica melhor para a gente trazer essa reflexão, essa meditação. Tá bom? Abram a Bíblia de vocês no 5º livro das Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Meditem, acompanhem a leitura, irmãos. Tá bom? E que o nosso Pai Eterno, Altíssimo, Yahweh, nos conduza e Ele nos dê entendimento da sua preciosa e maravilhosa palavra. Em nome de Yahusha, do seu ungido e amado Filho. Assim seja. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações, e quando te converteres a Yahweh, teu Deus, obedecendo a sua voz conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. Yahweh, teu Deus, te fará retornar do exílio e te restaurará, terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Então aqui perceba que Moisés ele já tinha visão, né? Que o Eterno já tinha concedido para ele, que o povo iria se desviar da palavra. Então, mas Moisés, perceba que ele está falando aqui que o Eterno seria com todo aquele que se convertesse a Yahweh, independente do local da nação. Porque a antiga aliança, irmãos, ela era, como eu já sempre tive a oportunidade de explicar em nossos vídeos aqui, tudo era real, tudo era físico, né? Porque a antiga aliança era sombra do espiritual, do que haveria de vir com Yahusha, na nova aliança, né? Porém, por mais que tudo tenha sido nos ensinado com provas reais, no caso reais que eu digo físicas, né? Sempre tem a lição espiritual. Afinal, a palavra de Gênesis e Apocalipse ela é atemporal. Todo o ensinamento da palavra ele é aplicável a qualquer era, né? E conosco não seria diferente. Principalmente, né? Que a gente tem todos os testemunhos hoje para fortalecermos a nossa fé. Então, perceba que Moisés ele está falando aqui que quando, independente de onde o povo estivesse, dos sofrimentos que estivessem acarretando, se o povo se convertesse, ou seja, está indo no caminho errado, e se convertesse a Yahweh, voltasse à raiz, ao caminho, né? Obedecendo a sua palavra, no caso, com toda a disposição de seu coração e de sua alma, ou seja, verdadeiramente reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, o Eterno ele iria mudar a sorte para melhor. Ele se compadeceria do seu povo, ele se compadecerá do seu povo. Ok? Então perceba que é o quê? É a questão de a gente reconhecer os nossos erros, de a gente se arrepender. Então é promessa, irmãos. É promessa do Altíssimo. Desde sempre. Desde sempre. Só que a cada era ele vai fortalecendo, ele vai confirmando a sua palavra. Aí no verso 4. Ainda que tivesse sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá o Senhor, teu Deus, te traria de volta para te reunir em nação. Ele te repatriará para terras dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva.
e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero e te multiplicará em número, mais ainda que os teus pais na antiguidade. Então, olha as bênçãos, irmãos. Perceba que o pai, ele fica muito feliz com os seus filhos no caminho. Agora, note o quanto ele é misericordioso. Tipo, as bênçãos são maiores ainda quando um filho dele, né, reconhece que se perdeu, que está caminhando errado, sabe? Que está fazendo as coisas erradas. Ou seja, que para de procurar justificativa, de dar desculpa e assume: pai, o erro é meu, me perdoa. Ou então tem humildade de tipo assim, não tá entendendo do que se trata e pedir a ele em oração: pai, me faz enxergar onde é que eu errei, no que foi que eu errei. Ô meu pai, me faz enxergar e que eu reconheça verdadeiramente do fundo do meu coração o meu pecado. E aí, irmãos, como a gente está vendo aqui, ó, o pai, ele abençoa grandemente a esse filho. Yahweh, teu Deus, desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade de tua alma, da tua alma, e vivas plenamente. Então perceba que aqui é na antiga aliança, tinha toda aquela questão do ritual, né, das ordenanças, da circuncisão, e aqui Moisés, você vê que ele transmite uma palavra espiritual. Ele fala que para esse que reconhecer, que se converter, né, a Yahweh de todo o seu coração, tal, Yahweh desimpediria a tua alma como circuncidasse o teu coração. Ou seja, você vê que Moisés falando naquela época, né, de uma palavra espiritual. Ou seja, que o pai colocaria no coração daquele israelita, ok? Uma vontade, né, de amar ao Criador com todo o amor do teu coração e toda a vontade da alma. É o que hoje, na nova aliança, através do Espírito Santo, todo verdadeiro adorador, né, alcança em nome de Yahusha, do Filho do Pai. Se isso de fato, se ele crê verdadeiramente do fundo do coração e se ele se arrependeu dos seus pecados. Então o Pai, o Espírito Santo, ele coloca isso dentro de nós, né? Esse amor fundo do nosso coração pelo Pai, né? Essa vontade, esse zelo, esse respeito, né? Tipo, antes de fazer qualquer coisa, enfim, em nossa conduta, de a gente estar sempre ciente se o que a gente está fazendo é do agrado do Pai, se a gente está andando em conformidade à sua palavra, né? Enfim. Verso 7. E Yahweh teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Então olha que bênção, né? Quando você se converte, reconhece, se arrepende, então Yahweh, ele faz recair todas as maldições que estavam sobre a pessoa, sobre os adversários da pessoa, né? Sobre os que te odiaram e perseguiram essa pessoa. Quanto a ti, voltarás à sabedoria. Porque, irmãos, quando a pessoa ela tá sofrendo alguma maldição, ela tá com algum pesar no coração, a vida dela não tá caminhando em alegria, em paz, ela não tá com paz, ela, irmãos, perde a sabedoria. Porque a sabedoria, ela provém do alto, é dom do alto. A pessoa que tem a sabedoria do eterno, ela não anda apreensiva, angustiada, nervosa, com medo. Porque a sabedoria do eterno, ele supre todas as lacunas. Ok? E quando você quando você anda em pecado, ou você falhou em alguma coisa,
enquanto você não reconhece, essa sabedoria ela é tirada. Por isso que a pessoa fica angustiada, fica com medo, entendeu? Então o Eterno, ele está dizendo aqui, ó, através de Moisés, que ele voltará à sabedoria, essa pessoa voltará à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Eterno, pondo em prática todos os seus mandamentos, ok? Que hoje te ordeno, no caso Moisés falou, né? Que a pessoa, no caso, colocaria voltaria a colocar todos os mandamentos do Eterno que ele ordenou. O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho da tua mão, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. Você vê que tudo era, né, como eu falei, tudo era físico, né? Porém a gente trazendo para o espiritual, você vê que a palavra encaixa perfeitamente. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, da mesma maneira como se comprazia com a felicidade dos teus pais na antiguidade. Né? No caso, Abraão, Isaac e Jacó, que eram homens tementes ao Criador. Se obedeceres a voz de Yahweh, teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da Torá, lei. Caso te converteres dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor, teu Deus, com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. É o que a gente sempre fala, né? Não é aquela coisa de você reconhecer o seu erro, pedir desculpa, porque você está querendo algo em troca. Não, eu vou pedir desculpa para essa depressão sair do meu coração, para eu voltar a trabalhar, para meu filho voltar a falar comigo, para minha mãe voltar a falar comigo e tal. Sabe, tipo esperando alguma recompensa, não funciona. Não funciona porque o Pai é espírito. Ele vê todas as coisas. Então tem que ser algo sincero. Nós, seres humanos, a gente precisa reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele, do nosso Criador e do nosso Pai. Então tem que ser algo consciente. Ele disse o quê? Que meus adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Então tem que ser algo consciente. Não, eu sem o Pai eu nada sou. Então tem que ser do fundo do coração, com todo amor, zelo, respeito, temor. Entende? E de vontade, toda a vontade da nossa alma. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti. Tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar. Quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o que possamos compreender e colocá-lo em prática? Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. Quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de se assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Ou seja, né, está na tua boca, nas tuas ações. E no teu coração, no teu caráter. Por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. É como a gente falou no início deste vídeo, que nós temos uma alma, Pai nos deu espírito. A gente sabe, irmãos, quando a gente está andando conforme do agrado do Pai. Por exemplo, qual o maior mandamento das Sagradas Escrituras, da palavra de Yahweh? É o amor. Ok? É o amor. Então, no momento em que a gente não está exercendo o amor para com o Pai, para com o nosso próximo e para com a gente mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, só o fato de você não estar obedecendo a palavra,
a pessoa já não está se amando, porque ela vai acarretar com todas essas maldições que Moisés descreveu aqui no livro de Deuteronômio. Entende? Então ela já não está se amando. Então, consequentemente, ela não está... como é que eu posso dizer? Sendo sincera. E perceba que é uma coisa muito fácil, de fácil acesso para todos nós. Como Moisés falou, eis que a palavra está muito próxima a ti e fácil de assimilar. Está na tua boca, nas tuas ações e no teu coração, né? No teu caráter, na tua alma. Por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Vamos aqui fazer um vídeo curto para concluir esse capítulo 30 de Deuteronômio. Tá bom, irmãos?